Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você sabe que a sua opinião é muito importante. Por isso, não deixe de comentar e nem de curtir o vídeo assim que você terminar de assistir. Hoje, sem mais delongas, nós vamos para a morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Pelo menos é assim que eu falo o nome dele. Tem muita gente que fala Leon, Lev, tal. Lev Tolstói tem mais sentido para mim. Eu tinha separado a capa aqui para mostrar para vocês do Kindle, mas acabou a bateria bem agora, novamente. Pra você ver o quanto eu uso, né? Toda hora acaba a bateria. E, enfim, mas é um livro conhecidíssimo, não vai fazer falta, você consegue encontrar em qualquer busca rapidamente. E além do que, ele é super fininho, ele tem 70 páginas, mas é de uma profundidade que deixa o livro na sua cabeça mesmo depois de ler e de muito tempo. Olha, eu levei 2 dias para ler. 2 dias inteiros não, 2 noites assim. Deitei para ler e li. Dá para ler em uma tarde, quem é leitor mesmo. Mas quem não é leitor tem que ir naquele esqueminha. 10 páginas por dia já tá de bom tamanho. Em uma semana você acaba. Isso se você não quiser voltar para mais uma vez apreciar a profundidade da obra. Gente, Ivan Ilitch é um homem. Ó, tem um pouquinho de spoiler, hein? Mas é só um pouquinho, eu prometo. Só pra te dar vontade de ler. Ivan Ilitch é um homem que é um funcionário público. Ele, como eu disse lá na outra plataforma, ele é aquilo que ele foi criado para ser, mas sendo o melhor da família. E isso o fez ter uma dessensibilização com o mundo. Ele queria apenas angariar cargos. Ele queria apenas construir a sua vida profissional. Tanto é que ele casa com a Petrovna, ele gosta mais ou menos dela, se não gostar. E depois, com o decorrer da vida, a coisa começa a ficar pior, né? Gostando já é difícil, imagine sem gostar. Eles têm filhos, ele não, o Ivan ele não cria muito laço com a família. Mas o livro, como o próprio nome diz, ele começa com a morte do Ivan. E começa na repartição onde ele trabalhava. Os outros colegas dele, os outros juízes, falam a respeito da sua morte, que sai no jornal. E eles, ao perceber, né, ao saber da morte, eles, ao invés de falarem, nossa, que pena, perdi meu amigo, ou chorarem, ou se sentirem tristes, eles sentem antes ele do que eu. Ele não faz muita falta, eles não sentem muito. E no velório, você percebe que ele não é querido. Vão por pura obrigação, vão pela passagem, sabe? De lá eu vou jogar cartas com os meus amigos. E esses amigos, esses juízes, eram amigos de cartas do Ivan. E o funcionalismo público, ele é muito criticado na literatura russa. E é algo que sempre é falado, sempre é trazido. E aqui não seria diferente. Aí o amigo dele, o Piotr, chega no velório, tem uma cena lá, ele não sabe muito bem o que fazer, ele ajoelha, mas aí ele acha que ele ajoelha demais, ele se curva demais, enfim. Aí ele vai conversar com a esposa, que fala dos últimos momentos da vida do Ivan, mas ela não fala com dor, ela fala, nossa, ele gritava tanto, ele sofria tanto, que eu não conseguia dormir. Mais ou menos assim. Mas ela tá preocupada mesmo é com a aposentadoria e a pensão que ela vai receber depois da morte. Então, o que ele poderia. Ela conta a preocupação dela. Então, na verdade, ninguém liga muito pro Ivan ali. Mas pergunta-se: e ele ligava para alguém? A partir do segundo capítulo começa a se falar da vida do Ivan. O que ele realmente fazia da vida dele. Como eu iniciei lá, ele foi um funcionário público que ia galgando degraus, ia galgando postos e se preocupava só com isso. Em algum momento da vida ele leva um puxão de tapete, mas ele vai de novo. E aí esse puxão de tapete que ajuda, na verdade, a que ele consiga esse posto de juiz. E frequentando essas rodas, depois, principalmente de ser casado com a Petrovna, ele é só preocupado com a posição social,
com jantares, a forma que ele vai mostrar a casa, a família. Ele quer mostrar a posição social dele para os demais amigos, para as demais pessoas com quem ele convive. Então era tudo muito superficial, tudo muito levado pelo que o dinheiro pode comprar, a posição que você está assumindo, e ele não aprofundava em nada, era bem difícil. Era uma pessoa boçal, fútil, digamos, que era bitolado no trabalho e só para ele ligava, não criou laços nenhum, nem com amigos e nem com a família, nem com os seus próprios filhos. Ele queria apenas que eles seguissem o caminho que ele seguiu. Bom, numa das preocupações com a casa, na forma dele cuidar da casa, que ele vai tentar prender uma cortina, algo assim, ele leva um tombo. E desse tombo vem uma doença, que ele começa a não prestar atenção no começo, mas a dor não passa. E a pior dor do mundo é aquela que a gente está sentindo, mas você meio que não dá bola para essas situações, se preocupando apenas com o superficial, até que depois de um mês a gripe não passa, assim como essa dor também não passa. Opa, aí vem o sinal, aí você começa a se preocupar. Pode ser que não esteja assim tudo tão bem, pode ser que essa parte externa aqui não faça sentido. É claro que essa reflexão não é da noite para o dia, porque a natureza não dá salto, vocês sabem bem disso. E o Ivan também não faz esse amadurecimento dessa hora. Ele começa a ir em médicos, primeiro a mulher vai com ele, depois ele quer ir sozinho, depois ele passa a não acreditar mais nos médicos, ele pega medicinas alternativas, ele acaba desacreditando dos remédios, ele não consegue melhorar, a doença vai se agravando, a dor vai aumentando e ele vai ficando mal de não conseguir mais deitar, de sentir dores profundas. Tanto é que a mulher fala, ele gritava de dor. E ele começa então a perceber que nada do que ele deu valor a vida inteira fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Porque, primeiro, quando a gente pensa na morte, a gente fala: meu Deus, como a vida é efêmera, como ela vai embora assim. Ela é aquela música do Jota Quest, né? A vida é tão simples, mas dá medo de tocar. É mais ou menos isso mesmo. Ela é tão simples, mas ela é tão frágil que se você tocar, ela pode desestabilizar, ela pode quebrar. E foi o que aconteceu com ele. Mas a partir de então, ele começou a valorizar outras coisas, ou pelo menos prestar atenção em quem frequentava a casa dele, quem eram as pessoas que estavam com ele, com quem ele realmente deveria estar, o que ele gastou, perdeu de tempo com coisas inúteis. Ou seja, a doença fez com ele, assim como faz com todo mundo, uma introspecção, um pensamento relativo ao o que será de mim agora? Eu vou morrer. E é um medo que todo mundo tem. Você pode falar, não, eu não tenho medo de morrer. Não, realmente tem gente que não tem, mas é o medo do desconhecido, o receio de para onde vou, o que vai acontecer mesmo, hein? O que eu conheço é isso aqui. E é normal essa insegurança, a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer. Então essa insegurança faz parte de todo o projeto, de todo o pensamento da morte. Vida e morte passam a ser os pontos centrais dessa narrativa, assim como também a introspecção com relação ao que devemos dar valor, ao que realmente merece a nossa atenção. Por que perdemos tanto tempo com coisas tão fúteis, tão inúteis, tão em desacordo com a nossa essência? Mas aí você pensa, você sabe qual é a sua essência? Você parou para observar o que realmente você quer, quem você é, com quem você deve se ligar, quais são as construções que a gente fez de vida, de amizades, dentro da família, quais são os valores e os princípios que nos moldam para que a gente possa ter uma vida diária, satisfatória para nós mesmos. Por isso, a gente tem que tomar cuidado com onde a gente coloca a nossa atenção. Onde a gente coloca a nossa atenção
vai melhorar, vai crescer, a coisa vai vingar. Então, preste atenção. Ninguém tá fazendo apologia à pobreza aqui que é para rasgar dinheiro, não é isso. Mas às vezes a gente se perde na futilidade do dinheiro, no conforto que isso dá, e não basta ter, você quer ter este, mais aquele, mais aquilo, mas não basta ter assim, tem que ser assado, porque senão você fica infeliz. E como dizia, acho que é Kant, o objeto, ele tem o desejo até que você o conquiste, porque depois ele perde a graça, você já não o quer mais. Bom, passando essa fase e as dores aumentando, ele ficando incapaz de se guiar sozinho, de andar, de sentar, de levantar, de ir ao banheiro, ele começa a usar fralda. E quem vai trocar a fralda, quem vai cuidar dele é o empregado da casa, um serviçal que tinha lá e que ele sequer olhava na cara. E o serviçal faz com que ele coloque os pés nas suas costas, porque assim o Ivan tinha a dor diminuída. Ai. E ele fala: Mas por que você está fazendo isso? Ele falou: Todos nós vamos morrer. O serviçal fala, né? Todos nós vamos morrer. Então eu faço isso pelo senhor que está doente. Quero que façam por mim um dia. E aí o Ivan começa a perceber como nenhuma relação montada pela aparência é válida. O quanto nós devemos nos ater ao ser humano, a alma da pessoa, a boa ação, os princípios, aquilo que vale a pena viver, aquilo que vale a pena se unir. Que posição, dinheiro, cargos, riqueza, tudo passa, tudo é pueril, tudo é muito à toa. E quando a gente não presta atenção na vida, a vida vem e traz uma lição que chacoalha a gente. No caso do Ivan foi a doença. Para outros é uma separação, para outros é um luto de alguém que morre, perda de um emprego, coisas que a gente vai tendo que administrar. Chacoalha a nossa vida de uma forma que você fala: eu não vou conseguir sair daqui hoje. Ou talvez nunca mais. E aí você tem que saber que você vai ter que sair de lá, de um jeito ou de outro. Basta você centrar e falar: tudo que acontece para mim é para o meu melhor. É claro que numa hora de doença, isso é muito difícil. Falar: nossa, eu tô doente, é pro meu melhor. Não, mas por algum motivo essa lição veio para que você seja ensinado. Então aproveite esse ensinamento. Tente aprender o mais rápido possível, mas de forma profunda. Não, aprendi, agora mudei. Não, natureza não dá saltos e a gente não consegue mudar de uma hora para outra. O Ivan Illich, ele passa pela doença, ele faz toda a introspecção, ele consegue perceber a fragilidade da vida, o quanto ele perdeu de tempo, o que realmente a gente deve dar atenção e o pouco contato que ele tem com pessoas que em tese deveriam ser próximas a ele. Opa, caiu de novo. A família e os amigos de profissão. Então, que tal a gente ler para que a gente possa se questionar: a gente está fazendo certo? É isso mesmo que eu quero fazer da minha vida? Onde eu estou colocando atenção é o lugar certo? Ou eu estou preocupada com coisas superficiais? Não seria a hora da gente entrar, pensar, entender e passar para frente, dizer: olha, eu acho que eu poderia trabalhar, mas não ser louco pelo trabalho. Poderia doar mais tempo para outras pessoas, meus filhos, meus pais, minha família, meus amigos, enfim, outras para mim. Eu poderia doar esse tempo para mim. Eu necessito mesmo ter tanto dinheiro, ir tanto atrás das coisas? Não sei. Você pode analisar, você pode pensar e o Ivan Illich pode te ajudar, porque depois que você fecha o livrinho, aquilo fica na sua cabeça, ó, e você acaba não esquecendo as lições que você aprende. Por isso a leitura é mais do que importante. Aqui tá mais uma dica minha. Acho que você deve perder um tempinho, uma semana. Se você lê muito devagar, em uma semana você lê esse livro e você sai com ensinamento para toda a vida. Esse livro é do século XIX e é de uma importância terrível para os dias de hoje. Foi importante até aqui e daqui por diante continuará sendo importante, ainda mais diante das relações humanas que nós estamos tendo.
tendo. Tão curtas, tão vagas, tão superficiais. Portanto, não perca mais tempo. Vá atrás da Morte de Ivan Ilitch, você vai ver o quanto você vai aprender. Até mais. Ah, não esquece de curtir, por favor. E se quiser, deixa seu comentário. Vai fazer muito sentido para mim. E se você gostar do tema, a plataforma entende que você quer mais assuntos sobre isso e pode trazer para você, ok? Muito obrigada. Até já.